sagrado, que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso 35 em diante. Na nossa série de pregações hoje, nós vamos falar sobre que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. É uma triste realidade de 2000 anos, né? Não mudou isso. Jesus olhava a situação e o tamanho da seara e dizia que os ceifeiros, os trabalhadores eram poucos há mais de 2000 anos atrás, e continua sendo, infelizmente, continua sendo. Vamos lá? Mateus 9:35. Por que está pequenas as letras aí? Vamos, vou ajudar os irmãos aí. Diga aleluia. Olha os irmãos aí com uma visão assim mais curva, né? Então vamos ajudar os irmãos aí? Tem jeito? De colocar uma letra. Se eu fosse vocês, eu agradecia. Falo, obrigado, bispo. Eu estava vendo gente assim, ó. Jesus, abre a visão. A minha, tá? Diz assim, vamos prestar atenção no texto. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando das sinagogas. Veja bem, queridos, que evangelismo não se faz só na igreja. Ele ensinava nas sinagogas, mas ele percorria, em outra tradução diz assim, percorria Jesus todas as cidades, povoados. No caso de hoje seria as vielas, as comunidades, todas as cidades. O que ele fazia? Pregando. Ele ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Diga comigo, Jesus ensinava. Volta um pouquinho. Diga comigo, Jesus ensinava, curava e pregava. Os 3 pontos. Bora lá. E ao ver as multidões, diga comigo, teve compaixão delas. Fala com mais propriedade. Teve? Porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, a seara é grande, tem muita coisa para fazer, mas o que, irmãos? Os trabalhadores são poucos, os ceifeiros são poucos. Agora a oração que não quer calar. E às vezes a gente ora por tantas coisas e esquecemos. Talvez tem pessoas aqui que nunca orou por isso. Talvez sejam palavras que nunca esteve na sua boca como oração, que a partir de hoje vai fazer parte da sua oração diária. Hoje tem que fazer parte. A partir de hoje tem que fazer parte de todas as suas orações de todos os dias. Peçam, orem, pois, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. Como dizíamos, Jesus já falava disso há mais de 2000 anos atrás. E nós temos que entender, queridos, que a necessidade sempre foi e sempre será maior que a disponibilidade. Sabe, você pode repetir isso comigo? Diga, a necessidade sempre foi e sempre será maior que a disponibilidade. Quer dizer, nós vamos ter mais necessidade do que pessoas disponíveis para resolver, para solucionar as necessidades, principalmente as necessidades espirituais das pessoas, principalmente a necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de ir até as pessoas. E nós entendemos que nós recebemos o Espírito Santo por isso. Um outro texto, querida, é Atos capítulo 1, versículo 8. É muito claro do porquê nós recebemos a virtude, a autoridade, o poder do Espírito Santo. Tem um objetivo. Às vezes as pessoas acham assim: eu vou receber poder porque eu quero ser poderoso. Eu vou receber o Espírito Santo para mim poder voar. Eu vou receber o Espírito Santo para mim poder falar em línguas estranhas. Mas mais do que isso, o receber o Espírito Santo, ter a presença do Espírito Santo em nós, tem um objetivo muito claro. Quando Jesus falou a respeito da descida do Espírito Santo, vamos ver na Bíblia isso aqui, ó. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que nós seríamos, irmãos? Testemunhas. Nós seríamos o que? Evangelizadores, pregadores, pessoas que iriam o que? Anunciar o Evangelho. Para isso, é o objetivo maior da descida do Espírito Santo sobre as pessoas, ou ter o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Ter o Espírito Santo, dizer assim, eu não evangelizo, eu não ganho pessoas para Jesus, irmãos, é tornar o Espírito Santo dentro de nós sem ação, vamos dizer assim, sem utilidade. Para que eu quero o Espírito Santo? Para que ele habita em mim? E a Bíblia diz, que nós, aonde nós começaríamos isso? A bispa falou esses dias aqui, no momento que estavam louvando, enche-me, até transbordar. Uma vez que nós nos enchemos, é para nós. Então tem muita gente cheia. Agora, quando eu transbordo, eu beneficio as pessoas que estão ao meu redor. Amém. Você pode dizer amém? Amém? Então o desejo do nosso coração tem que ser cheio até transbordar. Porque quando eu sou cheio, eu sou só para mim, para suprir minha necessidade, para o Consolador habitar em mim, para Ele me ajudar a vencer o pecado. Amém. Essa também é uma das ações, é o que o Espírito Santo nos ajuda diariamente. Mas quando é que eu funciono como cristão? É quando o Espírito Santo transborda, e aquilo que está em mim, eu posso também repartir com outras pessoas. Então, quando eu transbordo, outras pessoas bebem do Espírito que eu tenho, da unção que eu tenho, da graça que eu tenho, dos dons que eu tenho, eu reparto com as pessoas. Então esse era o objetivo da descida do Espírito Santo. E uma coisa que ele diz, que nós deveríamos ser testemunha, diga comigo, primeiro em Jerusalém. E eu quero ficar por aqui hoje. Eu quero ficar por aqui, porque se nós não cumprirmos a nossa missão em Jerusalém, querido, está faltando gente dentro da nossa própria casa. A seara hoje, diga, é a minha casa, diga, é a minha família, diga, é a minha extensão familiar, diga, a minha parentela. A seara que nós estamos falando hoje, irmãos, a seara é grande, diga, a minha seara é grande. Talvez você ainda não caiu a ficha, no bom sentido, para que você entenda do tamanho da seara que você tem, do tamanho, do potencial que tem dentro da sua casa. Isso precisa hoje vir no nosso espírito, irmãos, que esse é o maior objetivo do Espírito Santo nos dias de hoje. E eu tenho que começar por onde que eu começo, irmão? Jerusalém. Diga, Jerusalém é a minha casa, é o meu lar, é a minha família. Então nós entendemos, queridos, que a maior seara, apesar de nós vermos uma necessidade no mundo, é lógico, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, tem necessidade de salvação? Muita. Mas a missão que Deus nos deu, que Jesus nos deu, foi começar por Jerusalém. E quantas vezes nós temos dito isso aqui? A necessidade de termos a nossa família no altar. Por isso até que eu cobrei dos irmãos a questão dos seus filhos. E pode ter certeza que eu vou cobrar sempre. Vou cobrar. Porque eu louvo a Deus que eu tenho minha família aqui. Desde o pequeno até o maior, está aqui. Está aqui, irmão. Não é isso? E o esforço é para trazer, e o esforço para manter. Para tê-los aqui, para mantê-los aqui, diante de um mundo, irmão. Depois que nós saímos daquela porta para fora, o desafio que é manter a nossa família no altar. E a hora que nós tivermos isso concretizado na nossa vida, na nossa família, pode ter certeza que nós vamos estar aptos para ganhar a Judéia, a Samaria, e Deus vai nos levar até o confim da terra. Não tem jeito, o nosso testemunho vai nos levar. Não é isso? Então nós vemos que um dos segredos, queridos, e que isso que o Espírito Santo precisa gerar dentro do nosso coração hoje, no texto que nós lemos, volta um pouquinho para nós lá, filha, no capítulo 9 de Mateus, se eu não me engano é o versículo 36 ou 37, onde fala que Jesus teve compaixão
da multidão. Compaixão da multidão. Aqui, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Diga comigo, compaixão. E eu fiz questão de ir lá no amigo Google. E o que significa a palavra compaixão? Sentimento piedoso, de simpatia e amor com a tragédia pessoal de alguém. Eu acredito que nós precisamos ver, olhar, não mais com amor, irmãos, ou não só com amor as pessoas de dentro da nossa casa. Nós precisamos, a partir de hoje, olhar as pessoas que não têm Jesus, que se morreu hoje, não estão salvas, diante dessa tragédia. Diga comigo, tragédia. Porque se uma pessoa que você ama hoje morrer sem Jesus, irmãos, é uma tragédia. É uma tragédia. Então nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Se nós queremos ser esses trabalhadores da obra de Deus, eu creio que o que Deus está querendo hoje, Ele quer, sempre quis, é levantar pessoas com compaixão. Parar de ter dó das pessoas, irmão, pena. Agora a compaixão faz com que você se coloque no lugar da pessoa, diante de uma tragédia que pode acontecer. Qual que é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, irmãos? É não ser salvo. Não é bater o carro, não é cair da moto, não é perder o emprego. Talvez a gente ora tanto, não é para conseguir a faculdade, ou não conseguir, ou não passar de ano. Essa não é a maior tragédia que pode acontecer na vida das pessoas que nós amamos. A maior tragédia é eles morrerem sem Jesus. E compaixão representa isso. Eu estava meditando essa semana, e aqui está o segredo, porque não dizer o pulo do gato. É isso que Deus precisa de nós, olhar as pessoas diante de um caminho trágico que eles estão indo, e diante de uma tragédia, queridos, anunciada, certa, é uma certeza. Nós temos que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Quem pode dizer amém? Sabendo que alguém está caminhando, um cego, que a Bíblia diz que quem não tem Jesus está cego, enxerga tudo menos a questão da eternidade da salvação. Imagina alguém cego andando na direção aqui, irmão. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Opa! Então, diante disso, imagine que alguém que você ama muito está indo cego. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que segurar, você tem que ter uma ação. E essa ação que o Espírito Santo vai derramar sobre nós nessa manhã, em olhar as pessoas com compaixão, com aquelas pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão próximas de nós, olhar elas com compaixão de fato, diante de uma tragédia. E essa tragédia pode acontecer a qualquer momento. Nunca aconteceu tanta tragédia, irmãos, como nesses últimos 2 anos. Pessoas que nós nem esperávamos partiram, pessoas que você nem imaginava foram embora. Quanta tragédia! E pessoas que morreram sem Jesus, pessoas que morreram sem salvação, e pessoas próximas da gente. Então hoje nós precisamos ter esse espírito, a Bíblia diz: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então esse sentimento de compaixão, ao ver a multidão diante de uma tragédia, isso vai levar a gente a fazer alguma coisa. Se nós não fazemos alguma coisa, é porque nós não vimos nessa ótica. Quem pode dizer amém? Se não levar a partir desse culto hoje, você dizer assim: eu quero uma célula na minha casa, por causa do meu marido, por causa do meu filho, eu quero, eu preciso. Não é que eu quero, eu preciso. Porque diante de uma tragédia anunciada, ou eu me movo em compaixão e faço alguma coisa, eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas. Isso também significa compaixão. A participação. Você tem que participar, fazer alguma coisa. E diga comigo: essa missão é minha. Diga: quem trabalha na seara da minha casa, achei que você ia jogar essa responsa para mim.
pastor não vai lá. Mas eu posso até dar uma força, o teu discipulador pode dar uma força, quem pode dizer amém? Podemos ir lá incentivar, podemos sim, é lógico, nós estamos aqui para isso. A igreja está aberta o dia todo, mas às vezes, irmãos, a ajuda tem que mudar, a direção da ajuda tem que mudar. Ao invés de você falar assim, bispo, bispa, pastor, venha, ajuda meu marido, ajuda minha esposa, ajuda os meus filhos. O pedido tem que ser diferente. Pergunta para mim qual? Me ajude a ajudar a minha família. Porque com isso, irmão, a gente talvez está descartando, terceirizando para outras pessoas. E a missão é minha. A missão é minha. Deus vai cobrar de mim. Ah não, o bispo não foi me visitar. Irmão, se precisar eu vou. Não tenha dúvida disso. Ah não, se precisar vai o líder de casais. Se precisar vai lá os jovens. Não tem problema. Nós estamos aqui para isso. Mas esse pedido, esse desespero, às vezes a gente fica desesperado por algumas famílias, mas na verdade o líder espiritual daquela família não está desesperado. Eu fico preocupado com algumas famílias, com algumas coisas que eu vejo, irmãos. A bispa fica preocupada, a gente ora, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê os filhos dele? Cadê as filhas dele? Cadê? A gente fica preocupado, mas o maior responsável não está. Não está, infelizmente não está. Irmão, e eu, com a minha pouca força, eu dou conta da minha casa. Dou conta da minha casa. Então é importante hoje a gente encarar. Chega da gente dizer assim, nossa, a seara é grande. Nossa, como o mundo está perdido. Precisa levantar pastores. Nós conversando esses dias em casa, até hoje no café, tomando café com a minha. Tomo café com ela. A gente estava conversando ontem, a Bia foi num evento. Pior que ela ficava ligando, era meia-noite, meia-noite, já quase chegou 11 horas em casa, correu aqui, chegou 11h30 em casa ontem, ficou o dia inteiro no seminário ontem. Aí ela ficava ligando, vocês não podem dormir, que eu preciso chegar e contar tudo. Jesus, chega logo então. Eu dormi, mas daí a Miriam contou tudo para mim no café hoje. Queridos, nós começamos a fazer uma avaliação da geração passada e da nova geração. Irmãos, a gente incentiva, a igreja é a maior incentivadora, é a maior instituição que faz as pessoas romper na vida, no espiritual, no relacionamento com Deus. E eu costumo dizer que se o relacionamento com Deus de uma pessoa é fraco, ele vai ser fraco em tudo que faz. Se a intimidade de uma pessoa com Deus é fraca, ele vai ser fraco. Mas não tenha dúvida nenhuma, porque a fonte de fortaleza, de força, de inteligência, de sabedoria é Deus. Para tudo que um ser humano faz na vida. Não é isso? Então, nós estamos falando da geração passada e da atual geração. Da geração dos nossos filhos, irmãos. Eu sou de uma geração de que todos, o que eu disse, irmão? Todos que fizeram Instituto Teológico comigo queriam ser pastor. E nós começamos o curso teológico com 25 alunos, terminamos com 13. Todos foram pastores. Os homens pastores, as irmãs, as meninas, esposa do pastor que estão até hoje. 2 deles Deus já levou, mas morreu pastor daquela geração. Eles queriam ser pastor, Lourdes. E hoje eu vejo as pessoas interessadas em tudo só. E olha que a gente incentiva. Faz faculdade, fez uma, faz 2, faz 3, faz rompa, compre, invista. Mas se depender dessa geração aqui, cadê? Irmão, nós vamos passar. Tomara que eu passe. Demore bastante para passar. Tomara que
que demore bastante para passar. Mas e essa geração hoje, dentro da sua casa, irmão? Eu já vi famílias que servem a Deus desde 1900 bolinha. Porque nós ajudamos a fundar não sei o que, nós já fizemos isso, fizemos aquilo, é porque nós não sei o que, nós participamos disso. Se você pegar na história daquela família, não tem um pastor. Eu já vi, e já por aqui já aconteceu isso. Não tem um pastor na família, não tem alguém que se levantou, não teve ninguém que teve a consciência da seara, de que a seara é grande e que precisa de trabalhadores, e nós estamos gerando dentro de casa trabalhadores para a tecnologia, estamos gerando advogados, estamos gerando médicos, amém, irmãos, amém. Onde estão a geração de pastores? Aí eu conto nos dedos de uma mão, ou das duas mãos, que o número de crianças aqui na frente, porque alguns filhos ficaram em casa. Queridos, a situação não é grave, é gravíssima. É gravíssima. Porque se nós não somos, queridos, eu tenho certeza que se eu não sou a última geração, eu sou a penúltima. A última aqui. Aqui, ó. Nicolas, a Marjorie. Não passa disso, irmão. Não vai aguentar, nós não vamos aguentar. Com o aumento da iniquidade, com o aumento de tanta coisa ruim que tem acontecido. E a Bíblia diz que a última geração ia ser mais poderosa do que a primeira. Ia ser mais poderosa do que a geração dos apóstolos, irmãos, da igreja primitiva, porque é aquela que ia fechar a geração da graça, o tempo da graça. Quem entende isso, irmão? Então, entra aqui a nossa missão de preparar. Nós podemos falar muita coisa, irmão, mas a realidade é essa. Quem pode dizer amém? Então, Jesus, tomado de grande compaixão diante da necessidade do povo, sentindo como se fosse dele todo aquele sofrimento. É isso aí, é se colocar no lugar do que sofre, daquele que está. Eu costumo dizer que quem está sem Jesus, ele está na porta, na sala de espera do inferno, assim como aquele que está com Jesus está na sala de espera do céu. É tirar essas pessoas da sala do inferno, da sala de espera do inferno, é se colocar no lugar deles, é sentir como aquele sofrimento fosse nosso. Então, esse agravante, Jesus já dizia lá atrás, a falta dos ceifeiros, é isso, diante da grandeza da seara. E diga comigo: grande é a minha seara. Não adianta nós abrirmos os olhos para o mundo, irmãos, para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, sem antes nós vermos a grandeza da seara que Deus colocou na nossa mão. Pastor, eu tenho um filho. Irmãos, grande é a tua seara. Você não sabe que seu filho pode ser levantado para realizar essa nação. Você não sabe o que o seu filho ou a sua filha pode ser levantado para fazer até os confins da terra. E eu quero dizer para você que talvez tem sonhos espirituais, receba isso no teu espírito. Tem sonhos espirituais que não vão cumprir em você, vai ser cumprido na sua descendência. Vai ser cumprido na sua descendência. Então, nós temos que ser humildes para entender isso, que há uma grande ação de Deus dentro da minha casa, para que de dentro da minha casa saia pessoas que possam chegar à Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Eu sempre comento aqui que minha mãe sempre nas necessidades, nós éramos muito limitados nos recursos. Eu sempre digo para os irmãos aqui que graças a Deus nós nunca passamos fome. Deus sempre nos sustentou, mas nós sempre fomos limitados nos recursos de fazer alguma coisa. Mas eu lembro que a minha mãe sempre tinha vontade, eu lembro até hoje, ela tinha vontade de ser líder de mulheres, e a minha mãe nunca foi, porque ela tinha 6 filhos pequenos, não era fácil.
A minha mãe sempre teve vontade, irmãos, com recursos limitados. A minha mãe sempre amou a ação social. A porta da minha casa era um lugar que atraía as pessoas. A minha casa não era a mais bonita da rua, mas se passava alguém precisando de alguma coisa, passava batido na frente da casa bonita, do carrão na garagem, e batia na porta de quem? Fala para mim. Da dona Zilda. Até os cachorros sentiam o cheiro. Não ia na casa dos ricos. E a minha mãe, com a limitação, sempre repartia. Eu lembro até hoje. Aí se repartia com toda a limitação. Então ela tinha vontade de ser líder, não conseguia por causa dos filhos, tinha que cuidar dos filhos. Ela tinha vontade de fazer uma ação social grande, mas não tinha recurso. Só que tem um detalhe: com todas as dificuldades, ela formou dentro de casa alguém que depois que cresceu, ela realizou o sonho dela no Emerson, ela realizou o sonho dela na Zilar, ela realizou o sonho dela nos filhos. Você sabe que a mãe de John Wesley, um dos maiores evangelistas de alguns séculos passados, John Wesley era o 12º filho dela. Quantos filhos, irmão? A mulher tinha 12 filhos. Você sabe o que é ter 12 filhos, irmãos, e ela parar todos os dias na hora do almoço para fazer culto? Diga comigo. Eu vou repetir de novo. Sabe como é que é alguém com 12 filhos parar na hora do almoço para fazer culto com os filhos? Irmãos, quem tem um filho, 2 filhos, a hora do almoço é horário de pico em casa. É horário de receber alguns da escola e liberar outros. É horário de dar comida para todo mundo. Irmãos, ela parava e realizava culto. E com isso, com essa ação, com essa atitude, ela gerou nada mais, nada menos do que um dos maiores evangelistas do século dentro da sua casa. O 12º filho, o mais novo, foi alguém que revolucionou. Até hoje nós falamos dele. Eu estive em Londres, passamos um dia num tour em Londres, e nós visitamos a casa de John Wesley. Irmãos, é entrar naquele lugar e nós visitamos o quarto que ele orava. É o quarto que um dia, numa caravana, vocês lembram da história? Diz que teve uma caravana nos Estados Unidos para a Inglaterra, lá em Londres, e aí diz que a caravana já estava na hora de ir embora. E cadê um dos alunos? E o ônibus já estava lotado, tinha que ir embora. Tínhamos que ir embora, cadê? Daqui a pouco eles correm por todos os lados. Daqui a pouco encontra dentro do quarto de John Wesley um garotão de joelho, orando assim: faz outra vez, Senhor, faz outra vez através de mim. Aí as professoras chegam e falam: Billy, vamos embora, você está atrasado. Billy Graham, Billy, vamos embora, o ônibus está atrasado, vamos embora. E ele estava ali orando: faz de novo. E Deus fez, irmãos. E Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do último século. O que nós estamos ensinando nossos filhos, irmão? O que nós estamos ensinando a sua seara? Hoje eu quero falar sobre isso. Não é que nós vamos esquecer o peri, mas não adianta nada, irmão, você sair fazendo o que for fazer aí, mas se a sua essência de evangelho não funciona na sua casa, desculpa, não funciona, não começa pela Judéia. Começa onde, irmão? E a Bíblia diz que aquele que não for fiel, que não for firme com aqueles que são da sua própria casa, a Bíblia compara essa pessoa pior que os infiéis, e diz que ele negou a fé.
Aquele negócio, né? Então eu quero falar hoje, a seara grande. Talvez você vinha ouvir essa palavra hoje de Jesus aqui. Não, porque é seara, olha o Jardim Peri. Hoje você vai sair daqui olhando a sua casa, porque através da sua casa Deus vai impactar o Jardim Peri. Deus vai impactar esse condomínio que você mora, a rua que você mora. Tem que começar a fogueira. Quando nós cantamos aqui, deixa queimar, esse fogo começa em mim, essa unção começa em mim. Porque assim dizia um pregador, né? Qual que é o sucesso da sua pregação, pregador? Qual que é o sucesso? Por que você atrai multidão? E o pregador dizia assim: sabe o que eu faço? Eu me coloco para queimar, e as pessoas vêm me ver queimar. As pessoas vêm me ver. Eu pago um preço que a maioria não está disposto a pagar, e as pessoas vêm ver, vêm conferir. É isso. A Bia estava falando do testemunho, irmão. Ela já dedurou, ela já relatou, com certeza. De uma reunião de crianças que tinha 52 crianças. Vem aqui, filho, vem falar assim. Melhor você vir. Bom dia, gente. Eu estava nessa conferência chamada G52, que é a geração 5 pães e 2 peixinhos, que é o Ministério de Crianças da Igreja Zion, que eles falam que Deus faz do pouco das crianças se tornar muito, né? E quanto é importante a gente evangelizar as crianças agora, para que nossa geração lá na frente sejam cristãos de verdade. E estava falando que eles estavam numa salinha, e lá eles cumprem o horário direitinho, sabe? O culto começava às 11 horas e acabava 1h em ponto. E eles chamavam o culto da fome, porque era bem no horário do almoço. Daí, só que naquele dia o Espírito Santo fez o negócio dele que ele quis, né? E acabou 1h40. Só que as crianças estavam lá na escolinha, morrendo de fome, né? E elas reclamando, falando: tia Jaque, que é a líder das crianças, falando: tia Jaque, que fome, que fome, que fome. Daí uma criança pegou e falou assim: eu tenho um baconzitos. Só que tinha 53 crianças, um baconzito, tipo um saquinho desse tamanho. Daí eles ficaram tipo se olhando: não vai dar isso, né? Daí a criança: lógico que dá, se Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele pode multiplicar meu baconzito. Daí a Jaque: tá bom, vamos orar. Daí eles oraram, falou: agora todo mundo faz uma fila. Daí a criança ia na frente: tia, é melhor você cortar no meio, né? Baconzitos, pra dar mais. Ela: não, se a gente orou, a gente vai acreditar, né? Vamos acreditar. Então fizeram uma fila, e ia pegando um salgadinho mesmo, né? Um baconzitos, dando um para cada um. Fez a primeira fila, todo mundo pegou, 53 crianças. Ainda tem salgadinho, tia? Tem, então vamos fazer a fila de novo. Fizeram a fila, todo mundo pegou. Ainda tem salgadinho, tia? Tem, faz a fila de novo. E eles fizeram a fila 5 vezes. E depois o pastor Lucas, ele falou que, como ele é japonês racional, ele falou que comprou baconzitos, jogou na mesa para contar quantos baconzitos tinha. E tinham 70 baconzitos. E, gente, não precisa ser master da matemática para saber que 53 crianças pegar 5 vezes dá muito mais que 70. E depois, no outro dia, a criança chegou pro pastor Lucas, que é o marido da pastora Jaque, e falou: tio, você lembra do baconzitos que Deus multiplicou? E ele falou: eu lembro, sim. Você nem sabe, eu fui na minha escola e eu falei para os meus amigos, e eles não acreditaram. Eu falei: é verdade, Deus multiplicou meu baconzitos. E eles: é mentira, você está mentindo. Eu falei: é verdade. Então, se é verdade, você vai fazer isso aqui agora. Vai lá, compra o baconzitos e mostra pra gente. A criança comprou o baconzitos e distribuiu para todas as crianças do pátio. Deus multiplicou o baconzitos deles 2 vezes. Então, a gente, já que o Senhor me deu o microfone, né? Vamos falar. A gente está falando sobre essa passagem da Seara e o quanto é importante a gente começar pelas crianças. O Ministério de Crianças é o que tem mais potencial de mudança da nossa sociedade do que qualquer outro ministério.
porque eles estavam fazendo uma conta e é necessário apenas 8% da população do país para mudar a sociedade. Só que de cristão aqui a gente tem muito mais do que isso. E por que a nossa sociedade não muda? Porque quantidade não é a mesma coisa que qualidade. E daí a Veja postou um quadro falando que o número de católicos está caindo e o número de cristãos está subindo. E que em 2020 e pouco, mas esse é outra contagem, mas 2020 e pouco, 2030, o número de cristãos já vai ter ultrapassado o número de católicos. E que pela contagem tem tantos por cento de criança cristã também, e que em 2032 vão ter 26% de cristãs no Brasil. E que se nós fizermos isso direito, a nossa sociedade em 2032 não vai ser a mesma. Ai, eu estou chorando. Falei pra minha mãe que eu nasci pra isso, sabe? Deus, Ele não fez a gente nascer agora por acaso. A gente precisa fazer alguma coisa. O mundo, ele tá tentando roubar nossas crianças. Eles estão tentando fazer a ideologia de gênero entrar nas nossas escolas e roubar as crianças da gente. E a gente não pode deixar isso acontecer. O diabo tá tentando de tudo. Mas quem está com a gente é muito maior do que aquele que está no mundo tentando roubar nossas crianças, tentando roubar os filhos de vocês, tentando roubar a próxima geração. Deus está com a gente tem que fazer o necessário, nós precisamos fazer. E a gente estava falando, né, que muitas vezes a gente acha que no fim do mundo, né, nos últimos dias, a nossa cultura vai ser dominada pelos ímpios, não é isso que a gente pensa, né, as coisas vão ficar difíceis. E eu tava falando pra minha mãe que eu tava orando já há um tempo, falando, Deus, no que a gente tem que orar, né? A gente sabe que vai ficar difícil. E tipo, a sua palavra é imutável. Eu vou orar contra a sua palavra, eu sei que vai acontecer. O que eu tenho que orar? Só que a gente tava falando, a pastora já tava pregando, falou uma palavra muito forte. Ela falou, vocês acham que nossa cultura vai ser dominada pelos ímpios nos últimos dias? E eu fiquei pensando, bom, todo mundo acha, né? E ela falou, não vai. No livro de Timóteo, eu vou ler para vocês rapidinho. Não vou ler todos os versículos, depois se vocês quiserem, vocês leem. Mas é 2 Timóteo 3, e Paulo está falando. No primeiro versículo ele fala, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e um monte de coisa, tudo de coisa ruim. E fala, são esses que se introduzirem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. E falou que assim como aconteceu na época de Moisés, se impuseram Moisés. Só que no versículo 9 ele fala assim, mas eles não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Eles não irão longe. Eles não irão longe, porque se defender da gente, a gente vai pregar para essas crianças que a insensatez deles vai destruir eles. Eles não irão longe, porque nós vamos fazer o nosso papel. E nós nascemos para esse tempo. Amém? Queria ter uma filha assim. Onde está Deus na sua vida? Pergunta. Se estiver em segundo lugar, seu filho verá Deus exatamente desta maneira. Se existem coisas mais importantes na sua casa do que Deus, seus filhos também vão seguir o mesmo caminho. Pergunta para você responder, sair daqui hoje. Quais são seus valores espirituais? Se a igreja está em segundo plano na sua vida, é desse modo que seu filho, sua filha, seu adolescente vai ver também. Se você deixa de fazer as coisas de Deus por qualquer coisa, teus filhos vão deixar também. Agora, se você é chato,
com relação às coisas de Deus. Mas chato não, tem que ser. Tem que ser, irmão. Eu costumo dizer que eu prefiro ser exagerado do que omisso. Eu prefiro no fundo, lá quando lembrarem do bispo, eu quero que me lembre de mim como uma pessoa exagerada, do que como uma pessoa que foi omissa, não avisou vocês, não falou com vocês, não confrontou vocês. E a salvação é algo importante? Ou é encarada por você como uma coisa inferior? Uma coisa que se leva. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, se a família estiver salva, tudo bem. Se não tiver também, irmão, é a vida. Ou o santo de casa não faz milagre. Tem gente, irmão, que dispensa a Bíblia inteira e pega as palavras de Jesus, porque o profeta não tem honra na sua própria casa, justificando o seu fracasso. Jesus não estava fazendo isso. É lógico que ele jogou no rosto daquelas pessoas. A respeito disso, falava das cidades impenitentes, que havia recebido tantos milagres, mas não havia se convertido. E a Bíblia diz que Jesus fala que ia haver menos rigor para aquelas cidades impenitentes do que para Sodoma e Gomorra. Pessoas que viram os milagres, que receberam os milagres, que estiveram perto dos milagres, mas não aceitaram. Então, com relação à salvação, é algo secundário. Seu filho há de ver a salvação como coisa dispensável, ou vai olhar o sacrifício de Jesus como com a dimensão que tem o sacrifício de Jesus? Seus filhos sabem a respeito do sete derramamento? Sabe tudo, né? Eles sabem que é Santa Ceia, mas nem a ceia veio. Não sabe. Não sabe. Sabe nada. A seara que eu quero falar hoje é a seara da nossa casa. E aí, o último versículo, né? O último texto, essa oração tem que ser a nossa hoje. Lá de Mateus 9, verso 37. E aqui nós encerramos. O 38, então. Orem, peçam ao Senhor que envie trabalhadores para as suas colheitas. Agora nós vamos parar de dizer assim: levante os pastores da igreja. Está precisando de pastor, né, Emerson? Cadê os líderes de jovens? Fale, se levante dentro da minha casa. Levante um jovem, um adolescente dentro da minha casa, que vai fazer diferença. Para de jogar a responsabilidade, irmão. Para de terceirizar a sua responsabilidade. Peça ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua colheita. E esses trabalhadores vão sair da onde? Pronto, essa é a palavra. Se você entendeu, você vai ficar de pé. Lembre da morte de Jesus, porque para isso Jesus instituiu a Santa Ceia. E lembre da minha morte até que eu venha. O sacrifício de Jesus, isso tem que ser algo lembrado todos os dias. E a Santa Ceia foi deixada para isso. Então, eu preciso saber, nossos filhos precisam saber. Então segure essa partícula de pão e imagine que poderia ser e deveria ser o meu corpo. Quem deveria ser moído, porque o pecador sou eu. O pecador sou eu. Então que você pudesse agora dizer assim, se transferir para essa partícula de pão e dizer: o Senhor tomou meu lugar, e eu quero te agradecer por isso. Pai, nós queremos consagrar a Ti, diante do Teu altar, Senhor, nós queremos consagrar esse tempo. Diante da mesa nós estamos pela 10ª vez no ano 2021, um ano desafiador, mas nós continuamos aqui. Nós estamos aqui, e a ideia é que nós vamos continuar aqui até a volta do Senhor, até o dia que soar as trombetas, ou até o dia que o Senhor nos recolher dessa terra. Nós queremos permanecer nessa missão que o Senhor nos colocou,
nessa carreira que o Senhor nos proporcionou, nós queremos crescer. E hoje, diante da mesa, nós fazemos um propósito, um compromisso, um voto, ó Deus, de nós termos a nossa seara sob controle. Nós estamos recebendo força para isso hoje. A seara, que é a nossa casa, grande, enorme, é maior do que nós imaginamos. Então que hoje a dimensão dessa seara, do que o Senhor vai fazer dentro da nossa casa, para que possamos chegar na Judéia, Samaria e até os confins da terra, é muito grande. Então que o Senhor nos fortaleça, porque nós renovamos a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor nessa manhã, diante do teu altar, a nossa comunhão com a igreja, que a missão de frutificar na igreja é minha. Eu tenho a missão de frutificar, de aumentar a igreja, de sustentar a igreja. Ó Deus, a igreja anda, caminha, cresce a partir do momento que eu caminho, que eu ando, que eu cresço. A igreja cresce junto comigo, eu cresço junto com a igreja. Então que nós pudéssemos ter esse compromisso hoje, a começar da minha célula, na minha casa, no meu lar. A partir dali, com certeza o Senhor fará uma grande e maravilhosa obra. Consagramos esse pão, e que Ele nos fortaleça para mais um mês, na Tua presença e debaixo dessa missão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo consagramos. Vamos participar. Nós vamos orar pelo suco de uva, que representa o sangue. Mas eu queria que agora você vislumbrasse essa pregação de verdade, visualizasse ela. Um tempo em que na igreja nós não teremos mais enfermos, porque é disso que a Santa Ceia fala, de um corpo que foi rasgado e moído para que eu fosse curada. Uma igreja em que as pessoas não ficam enfermas, porque elas tomam Santa Ceia, elas acreditam nisso e têm um corpo sarado. Um tempo onde a multiplicação faz parte, é o sobrenatural que se tornou natural. Um tempo que a minha prosperidade alcança a pessoa que está do meu lado, meu vizinho, o meu irmão, minha mãe, meu pai, mas não para gastarmos nas nossas vaidades, mas porque sustentamos 1000 missionários. Um tempo que aquilo que eu tenho não é para mim, é para o reino. Um tempo que os nossos filhos são doutores, são grandes líderes políticos, e o nosso país é cheio de cristãos verdadeiros, que não se curvam à modernidade, mas que vivem o evangelho verdadeiro. Um tempo que os nossos filhos são doutores, são engenheiros, são donos de empresas, mas eles vêm na igreja lavar o banheiro. Eles são professores de crianças, são pastores da igreja. Um tempo em que nós temos 10 grupos de louvores, porque todo mundo na igreja se preocupa com o ministério de louvor. 10 escalas de crianças, de professores de crianças, porque todos querem dar aula para aqueles que serão o futuro da igreja, o futuro da nação. Um tempo que todos temos células, e isso não é um peso,
Não é uma dor, é uma alegria. Porque eu sei o que é isso. Eu quero que você vislumbre essa pregação e diga: eu quero fazer isso, Senhor. Chega de só pensar em mim. Chega de só orar por mim. Chega de só pensar na minha vida. 8% da população sendo cristã muda uma nação, irmãos. Nós somos muito mais do que isso hoje. E a gente não consegue mudar nada. Nem a nossa casa. Porque somos cristãos não cheios do Espírito Santo o suficiente. Um tempo, eu falava para o meu esposo hoje, um tempo em que nós podemos ir a qualquer lugar imundo, e não nos contaminamos, porque somos como Jesus, que não se contaminava. Um tempo que nós não temos que fugir dos botecos e das festas da nossa empresa, com medo de beber, não, porque a gente não vai beber e se contaminar, ou ficar bêbado, ou se contaminar com o que acontece lá, porque nós vamos lá para contaminá-los com a nossa vida de Jesus. É esse tempo que nós estamos falando, irmãos. É de uma igreja de verdade, que prega uma palavra de verdade e que vive uma vida de verdade como Cristo viveria. Chega, queridos, chega de ser falso cristão. Eu preciso contaminar o mundo, contaminar, se podemos dizer assim, transbordar de uma vida verdadeira com Jesus. Vamos orar? Você conseguiu ver tudo isso lá na frente? Você conseguiu se candidatar a uma vaga dessa da igreja? Um lugar que está vazio esperando você? Continue estudando, continue sendo doutor, continue sendo empresário, continue pensando no futuro, esse futuro que eu já falei para os irmãos dias, que eu estou orando por muito dinheiro, porque eu preciso de muito dinheiro para fazer o que eu tenho para fazer. Eu nunca orei para tanto dinheiro como eu tenho orado agora, porque tem muita coisa que eu preciso e preciso de dinheiro para isso. Mas eu continuo aqui, servindo, lavando banheiro, limpando a igreja, servindo no altar, e sabendo que eu tenho uma grande função, nasci para esse tempo, para fazer o reboliço na terra com a minha vida. Essa é a igreja que faz votos nessa noite, nessa manhã, faz votos. Senhor, nós apresentamos esse suco de uva. Essa é a igreja que queremos, essa é a igreja que seremos, essa é a igreja que profetizamos, essa é a igreja de Jesus nos últimos dias, essa é a igreja que vai arrebatar o mundo num grande avivamento. Uma igreja que venceu todo egoísmo e toda vaidade e se tornou como Jesus. Que esse suco de uva do nosso corpo faça isso, Pai. Seja isso para nós. Sejamos acordados no nosso íntimo para a grande realidade da seara, e façamos isso começando na nossa casa, profetizando dentro do nosso lar, enchendo o nosso lar da presença de Deus.